Pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Processo seletivo aberto. A especialização do artífice do brinquedo. Sistematizar e legitimar a artesania do brinquedo. O curso permitirá ao especialista egresso o exercício interdisciplinar das artes manuais, enriquecendo sua prática docente, de modo a poder propor ações junto à artesania do brinquedo que contemplem com igual valor o pensar, o sentir e o saber fazer. O artesão de brinquedos artesanais ampliará o conhecimento das necessidades da criança e sua adequação ao brinquedo em seus aspectos culturais, sociais e do desenvolvimento físico e anímico. Pós-graduação Artes Manuais para o Brincar. Fazer brinquedo é ação de cuidado. Venha pesquisar com a gente! Gente querida, alegria do encontro, estão aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para mostrar para vocês pura belezura, numa conversa boa com Cielda Neri, idealizadora e fundadora da Inspiração, Casa de Brincar e Desenvolver. Cielda é essa belezura que eu quero mostrar para vocês. Olha, a capa, modéstia à parte, está linda, mas eu queria ter mais espaço para fazer outras capas, porque a beleza do trabalho da Cielda é demais. Nossa convidada, Cielda Neri, natural de Floriano, Piauí, professora da educação infantil durante 17 anos e atriz, idealizadora e proprietária da Inspiração, Casa de Brincar e Desenvolver. Pedagoga, especialista em docência do ensino superior, atua na formação de professores e de brincadores. Ama estar com as crianças e aprender com elas. Cotidianamente convive e brinca com crianças e adultos na Inspiração, Casa de Brincar e Desenvolver. O Instagram da Inspiração, Casa de Brincar, é uma beleza. Eu tirei de lá 3 posts que eu achei muito inspiradores. O primeiro diz, nas palavras da Cielda: nas miudezas do cotidiano brincante, encontramos a mais espontânea poesia. E as outras 2 fotos são de um conceito que eu não conhecia, contextos brincantes, tanta delicadeza e um espírito que combina demais com as nossas pesquisas. Sabe como é que eu encontrei essa jovem educadora? Lá no Instagram. De repente, recebo uma mensagem que diz assim: olá, bom dia. Estou fazendo uma formação com o grupo de monitores da Casa de Brincar e gostei muito desse pôster. E aí ela publica uma postagem nossa que diz: neste olhar antropológico, o desenvolvimento da criança ao brincar de casinhas é abordado nos aspectos físicos, ambientais e sociais. E continua a nossa querida educadora: gostaria de compartilhar com a equipe, então quero imprimir os pôsteres para uma oficina que eu vou realizar. E por isso estou entrando em contato para pedir autorização. Pedir autorização com essa delicadeza, claro que a gente partilha com a maior alegria. E esse foi o post que eu vou trazer para vocês aqui, que a Cielda gostou para levar aos educadores. É do nosso livro Pensar a Boneca para Sentir a Criança, tópicos avançados em antropologia e ontologia, inspirados por uma antroposofia da imanência. O texto é da Ana,
uma das nossas editoras que diz: brincar de boneca é brincar de si mesmo. Segue ela. O ativismo pelo fortalecimento da infância plena perpassa o caminho de se perceber que a criança necessita de momentos de solidão, de repouso e de um ambiente para que o brincar introspectivo aconteça. A boneca, confeccionada manualmente, de maneira simples, com elementos naturais, surge como protagonista, pois propicia esse tipo de brincadeira, a brincadeira de tornar-se si mesmo. Na brincadeira de casinha, a criança organiza seu espaço externo em relação ao interno. Ela cria seu território e se espelha nele a partir da boneca. Esse processo enfatiza ações de cuidado e nutrição, ações que estruturam a dinâmica existencial da criança, fazendo do brincar na casinha de boneca uma atividade ontológica. Sendo uma atividade ontológica, brincar de boneca é brincar de construir a si mesmo, diferenciando-se das brincadeiras em que a criança se exercita. Brincar fora é diferente de brincar dentro. A casa, nessa perspectiva, segue o nosso texto. Entra no simbólico como a construção do próprio corpo. E o desenvolvimento da criança, por ser tratado tanto no aspecto, pode ser tratado tanto no aspecto orgânico quanto social, recebe o olhar antropológico. E aí vem a lâmina, o slide que a Cielda gostou. Eu vou trazer ela já aqui. Neste olhar antropológico, o desenvolvimento da criança ao brincar de casinhas é abordado nos aspectos físico, ambientais e sociais. Cielda querida, obrigada. Eu vou trazer essa introdução longa para celebrar a potência do bom encontro, porque encontrar uma educadora tão vivaz como você no Instagram me deixou extremamente alegre. Seja bem-vinda ao canal, conta um pouco para nós da sua trajetória e o que te interessou dessa postagem do nosso livro para levar para os educadores. Seja bem-vinda. Obrigada, Nina. Eu quero dizer da minha alegria em ter encontrado você, né? Como você sempre fala, é a alegria dos encontros. Então, nas minhas andanças aí de pesquisa, por aprimorar a nossa prática brincante aqui na Inspiração Casa de Brincar, em um momento em que eu desejava fazer formação com os meus monitores, né, os brincadores aqui da Casa de Brincar, eu encontro, né, a postagem sobre o brincar ontológico, né, sentir a boneca para sentir a criança, pensar a boneca para sentir a criança. E aí eu digo, olha, isso não pode faltar na minha formação com os meus monitores. Era exatamente isso que eu queria. E aí, então, resolvo entrar em contato com você para pedir essa permissão, para que eu pudesse... Eu peço permissão. Olha só. E fiquei tão feliz quando você começou a compartilhar outros posts aí com a gente. Vai ficar muito lindo o nosso trabalho. E realmente, né, nós vivenciamos uma oficina de uma forma diferente. E pensar na boneca dessa forma, né, entender que quando eu estou ali brincando de boneca, eu estou repassando para ela o meu eu, era exatamente o que eu queria. Eu queria que os meus monitores, eles se sentissem, de fato, naquele momento, como as crianças se sentem ao produzirem bonecas em oficinas, ou ao brincarem de bonecas, ou ao brincarem de fazer bolinhos de areia na cozinha, aqui da Casa de Brincar, né? Então, as suas postagens traduziram muito do nosso cotidiano. Por isso, esse encontro... Agora, Cielda, me diz uma coisa, esse seu sotaque maravilhoso, onde você está?
Estou vendo que está calor aí, aqui está frio. Onde que você está? Aonde que fica a casa de brincar? Então, a gente fica em Floriano, nós somos de Floriano, estou aqui no calorzinho do Piauí. Floriano é interior ou litoral? É interior, né? É uma cidade já bem desenvolvida, mas é interior. Né? A capital aqui é Teresina. E aí a casa de brincar ela fica em Floriano. Cresci aqui, nasci aqui, brinquei muito na rua, brinquei muito no quintal. Só que hoje as coisas começam a se desenvolver e a violência também começa a chegar. Então, a gente já não pode mais brincar tanto na rua de Floriano como antigamente. Não Mas pode eu vi brincar mais. na sua casa, eu vi na sua casa de brincar que você Sim. trouxe os elementos da sua infância para as brincadeiras. Exatamente. A gente vê as comidinhas, a gente vê a areia, a gente vê os elementos do brincar vivo, do antigamente, que você também não tem, porque você é muito jovem ainda. Sim. Então, eu tinha um quintal, né? O meu quintal, como Manuel de Barros, bem decita, ele era maior do que o mundo, sabe, menina? Meu quintal, ele ia de uma rua para outra. Ele era muito grande. Então, eu realmente me deleitei muito em brincar de areia com areia. Eu lembro que tinha umas pedrinhas no meu quintal que a gente desmanchava e transformava aquela pedrinha em areia. Fazia bolinhos de areia. Brincava com as plantas, que a minha mãe, ela gosta muito de plantas, né? Ainda hoje gosta. Ela, de vez em quando, traz algumas plantas aqui para casa de brincar, para eu cuidar. E eu pegava esses elementos, flores, né, folhas, e com isso eu constituía esse ritual brincante de brincar de casinha, de brincar de fazer comidinha. Tanto que um dos primeiros espaços projetados aqui na Inspiração Casa de Brincar foi a nossa cozinha, porque era algo muito vivo, né, da minha infância que veio para a minha prática brincante. Então, Muito como você falou, eu sou professora há mais de 20 anos, porque juntando aí o tempo realmente que eu comecei até agora, dá mais ou menos uns 24 a 25 anos, né? Mas... Você deve ter começado lá no ensino médio, no magistério, não foi não? Bem, exatamente. Fiz o magistério, e aí já fui começando a minha prática como professora. Comecei com reforço, depois comecei como professora de educação infantil, trabalhei tanto na rede pública como na rede privada, e aí depois de 12 anos, já de uma caminhada, de uma trajetória, achava que já sabia de muita coisa, então eu lembro que na minha última experiência como professora, eu cheguei lá com a minha mala cheia de bagagem, né? Eu sempre gosto de usar essa metáfora para explicar o meu processo de transformação. Então, eu achava que eu já sabia muito, né? 12 anos de profissão, e, na verdade, eu não sabia nada ainda. Eu tinha tanto para aprender, né? Eu tinha tanto que esvaziar minha mala e permitir que a criança entrasse ali na minha mala, e foi isso que aconteceu, né? A partir dessa minha última experiência em uma escola socioconstrutivista, eu comecei a entender, de fato, o que era ser profissional das infâncias. Eu não poderia ficar mais naquele meu patamar de que eu sei, né, e vou ensinar, não, eu passei a aprender junto com a criança. Que lindo. Eu passei isso. a ter uma escuta sensível, né, a tentar entender os interesses reais dela. E aí também, nessas minhas experiências, eu fui percebendo que a infância, na verdade, ela estava um pouco adoecida, as infâncias, né, estavam um pouco adoecidas. As crianças, elas já não sabiam mais brincar tanto como antes. Isso é uma coisa muito, muito comum hoje em dia. Sim, exatamente. E isso eu não sei se elas não sabem mais brincar, ou se o brincar mudou de lugar. Mas aquele brincar físico, aquele brincar cuidadoso, aquele brincar ativo, a gente vê menos. Exatamente. Então, elas continuam brincando, sim, né? Mas de uma outra forma. Então, eu senti essa necessidade de resgatar aquilo que é essencial, a saúde mental e emocional das crianças, que é o brincar genuíno, que é esse brincar com o pé no chão, que é esse brincar de tocar elementos da natureza,
Isso Eu eu acho vivi que muito aí na minha tem uma infância. coisa muito importante que eu reparei no seu trabalho. Sim. Olha só, eu achei que esses elementos que você coloca como protagonistas nos seus, no seu fazer brincante faz toda a diferença. Conta um pouco disso para gente. Então, né, nessas minhas andanças por esse chão brincante, eu descobri também essa linha de pesquisa dos contextos, né, os contextos brincantes. Então, eu sempre instruí os meus monitores a montarem contextos, né? Hoje a gente até, na nossa formação, no nosso encontro de formação, a gente debatia sobre isso. Nós criávamos contextos quando íamos brincar, né? Então, a gente montava a nossa casinha de boneca, a gente montava a nossa cozinha, e hoje algumas crianças têm dificuldade de dar funcionalidade ao brinquedo, de encaixá-lo, né, no lugar mais propício ali, ou de montar realmente esse contexto. Então, quando nós adultos, que fomos brincantes, que estamos estimulando esse brincar, nós propomos a brincadeira, a gente tem que propor essa brincadeira de uma forma que a criança se encante, que ela queira se deliciar com aquela brincadeira, né? Que ela olhe para aquela brincadeira e ela sinta aquele contexto como um convite para ela. Olha, eu quero explorar, eu quero mexer, né? Eu quero brincar com esse contexto. Então, é nessa visão. E aí a gente faz uma formação com as monitoras, essa formação vai fazer parte da trajetória delas, e hoje eu conversava com elas a respeito da autoria, né? O seu contexto, ele tem a sua autoria. É você, brincador, que vai pegando ali os elementos, que vai montando, que vai formando toda aquela beleza, todo aquele atrativo do brincar por meio do contexto. Né? E E assim, realmente tem essa estética, né? Exatamente. E aí a gente acaba criando realmente esse conceito de estética do brincar, né? Já fiz muitas formações com eles com esse título, a estética do brincar. Como eu faço esse convite? Como eu faço esse adulto que deixou de ser brincante se encantar novamente por esse espaço chamado casa de brincar, né? Quando o adulto entra, o que ele vê? Ele precisa ver beleza também nesses contextos, para que ele se sinta convidado a brincar. Da mesma forma é a criança, né? A gente sabe que o brincar é natural, que uma criança, ela, quando ela vê qualquer objeto, ela começa a pegar aquele objeto ou aquele elemento natural e começa a brincar com ele. Mas hoje, como as crianças têm tido um pouco mais de dificuldade, né, dessa exploração, então nós precisamos estimular. A gente precisa criar uma atmosfera de respeito pelo brincar. Então, isso acontece quando eu monto um contexto belo, cheio de elementos, que também falam muito sobre a minha pesquisa, sobre o que eu desejo naquele momento com aquelas crianças, sobre o que eu quero explorar, né? Então, tem muito planejamento ali por trás de um contexto, tem muita história, né? E eu comecei, então, a criar os meus contextos baseado na minha própria infância, naquilo que eu vivi naquele quintal, né? Então, eu adoro fazer contextos com areia, eu adoro fazer contextos com plantas, né? Hoje eu até dizia para as meninas, a gente faz também contextos com elementos que não são naturais, mas os elementos naturais, eles enriquecem o contexto, né? E dão mais sentido a ele. Então, tem muita Muito intencionalidade, bem. tem muita pesquisa por trás de toda essa beleza que a gente apresenta. E eu fico, E assim, muito orgulhosa. realmente é convidativo, não é? Sim, exatamente. De Mesmo ver ali, os através pequeninos. das fotos, as fotos no Sim, Instagram, eu percebi o contexto. O olha contexto aí. convidativo. Você vê aquela mesa Sim, baixinha, com aqueles elementos todos dispostos. Ah, quem é que não quer chegar ali pertinho e brincar? é. E, Nina, assim, o mais bonito é como as crianças chegam a esse contexto, né? Geralmente a gente tem um momento, a gente tem um brincar livre. Então, para o brincar livre, nós montamos vários contextos convidativos, mas tem um momento chave na nossa rotina, que é o momento em que a monitora, ela vai se afastar um pouco, né? Para montar o seu contexto.
e aí as crianças estão em uma outra atividade, geralmente de contação de histórias, de música, outras atividades que a casa propõe, e a gente convida as crianças para irem até o contexto. Então, quando elas chegam ali, elas chegam numa empolgação tão grande, sabe? De explorar, de manusear os elementos que estão ali, que realmente é lindo, sabe? É muito bonito de se ver como as crianças, elas têm familiaridade, até mesmo com aquilo que talvez seja uma estranheza no cotidiano delas em casa, né? Porque muitos não têm mais aquele quintal baixo, não têm mais esse contato com a natureza, mas quando elas se deparam com todos os elementos que são oferecidos ali, elas sabem como explorar, né? Naturalmente, elas começam a manusear e fazer as suas pesquisas, né? Eu sempre digo que uma criança, quando está manuseando algum elemento no contexto, ela está pesquisando. Outro dia tinha uma criança, era um contexto com areia, né? Areia colorida, e aí ela tocava essa areia de um jeito tão especial, parecia que ela queria tocar em cada grãozinho. E eu fiquei horas filmando, fiquei horas observando, porque também desses contextos, dessas experiências, nascem as mini-histórias, né, que a gente conta aqui na Casa de Brincar. Então, nós montamos uma documentação pedagógica sobre esse brincar e a gente apresenta para as famílias, para que eles possam também... Conta uma história para nós, para finalizar a nossa conversa. Então, eu vou contar para você, vou usar aqui, né, uma mini história bem bacana de uma criança que brincou com uma caixa o dia todo. Essa criança, ela frequenta a Casa de Brincar manhã e tarde. Então, pela manhã, uma das brincadoras ofereceu um contexto de exploração com caixas. Ela montou um espaço com tecidos e caixas, e essa criança pegou uma caixa e ela começou a andar pela casa toda com essa caixa. E é uma criança de 1 ano e 6 meses. E ela explorava essa caixa de diversas formas. Ela entrava na caixa, ela colocava a caixa na cabeça, ela derrubava a caixa e pedia ajuda de outros monitores para pegarem, até que a caixa rasgou. E aí ela foi pedir para uma monitora colar aquela caixa. E aonde a gente via imagens da criança, a gente via ele com a caixa. Então, isso resultou numa mini história que depois eu posso compartilhar com você aqui, posso enviar para você, né, da caixa, das descobertas que aquela criança fez com uma simples caixa. Então, brincar, ele é tão simples, né? Tão simples que se torna extraordinário. A gente não precisa de muito, né? A gente precisa realmente de pouco, a gente precisa de uma alma crianceira para compreender o brincar. Então, é isso. A poética da sua experiência é maravilhosa. Eu estive aqui conversando com a Cielda Neri, uma educadora muito especial, inspiradora do Piauí, Florencio. Cielda, querida, muito obrigada por estar conosco. As palavras finais para a nossa audiência. Então, eu que agradeço, Nina, essa oportunidade, né, de partilhar um pouquinho desse cotidiano brincante que nós temos aqui na Inspiração Casa de Brincar. Que prazer conhecer você, né? Que energia boa você tem, me deixou tão à vontade, né? E a gente se encontra aí, então, nesse chão brincante, né? Você falando sobre brincar, não sabe, mas a gente já fez muita brincadeira hoje, não foi, não? Já brincamos a noite toda, vocês não têm noção. Olha só, gente, vou contar então, olha. Nós conversamos mais de 10 minutos e não estava gravando. Quando a gente começou a gravar, que a conversa começou a ficar boa, as minhas cachorrinhas começaram a latir sem parar. Quando a gente estava no olho da coisa, assim, para falar exatamente da questão estética, da questão dos elementos, a Cielda cai, o celular dela cai. Vocês não vão ver nada disso aqui. Porque eu vou editar a nossa conversa, vou fazer um contexto inacreditável, maravilhoso, como aqueles que a nossa convidada, Cielda Neri, faz. Cielda, querida, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.
Sabe o que você promove quando se torna membro, compartilha o conteúdo ou apoia o canal do Nina Veiga Ateliê de Educação? Promove o ativismo delicado, resistindo às... Pode ficar aí. Opa. Sabe o que você promove quando se torna membro, compartilha o conteúdo ou apoia o canal do Nina Veiga Ateliê de Educação? Promove o ativismo delicado, resistindo às forças da massificação. Promove a produção de conhecimento por uma estética da vida viva. Promove a formação de uma rede afetiva interessada em pesquisa e formação nas áreas da pedagogia Waldorf, artes manuais e antroposofia da imanência. Para nós, educação não é negócio. Canal Nina Veiga Ateliê de Educação no YouTube. Inscreva-se, apoie financeiramente, compartilhe. Tô esperando o cachorrinho parar de latir. Nossa convidada, Cielda Neri, natural de Floriano, Piauí, professora... Opa! Vai dar certo, Cielda, fica tranquilo. Chatice. Ai, ai. Chatice. Ai, ai. É uma beleza o trabalho dela. Entra lá no Instagram, Inspiração Casa de Brincar. Eu fiquei lá um monte de tempo e... Que luta! Elas estavam tão quietinhas. Só começar a gravar, elas começam. Ai, que luta. Meia-lua. E as outras duas fotos são de contextos brincantes. Uma e azul. Agora fui eu. Você coloca os elementos como protagonistas do brincar. Opa! Cielda, caiu o celular. Cielda.